O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, A Raposa das Caatingas, do escritor e pesquisador José Bezerra Lima Irmão. O combate ocorrido em 1927 na resistência contra o ataque de Lampião à cidade de Mossoró, 2 cangaceiros são feridos. Cochete é morto instantaneamente. O outro cangaceiro ferido era Jararaca, pois bêbado ele tinha sido alvejado ao tentar apoderar-se dos pertences de Cochete. Quando o Lampião apitou ordenando a retirada, Jararaca, perdendo muito sangue, levantou-se, atravessou a avenida e saiu aos tombos pelo oitão da casa de Alfredo Fernandes. Mas quando chegou à linha férrea, recebeu outro tiro, agora na coxa esquerda. Não vendo mais os companheiros e não conhecendo o caminho, ele seguiu os trilhos do trem, arrastando-se a duras penas. Atravessou a ponte ferroviária e escondeu-se no mato do outro lado do rio. Ao romper do dia, pediu socorro em uma casa, uma espécie de barraca, onde estavam alojados 2 trabalhadores da estrada de ferro e o guarda da ponte. Os homens logo compreenderam do que se tratava. Não fizeram perguntas. Fingindo compadecimento, um deles, Pedro Tomé, se prontificou a ir comprar remédio. O ferido deu-lhe 500 mil réis. O homem foi direto ao quartel. A polícia não teve dificuldades para prender o cangaceiro e levá-lo aos trancões para o xadrez. Antes de interrogar o prisioneiro, a polícia cuidou de outras coisas mais práticas: a limpeza dos bolsos e bornais do bandido, registrando-se então sérios desentendimentos entre autoridades e subordinados quanto a saber o que tocava a cada um. Jararaca, como chefe de grupo, carregava consigo uma pequena fortuna. Porém, oficialmente, foi registrado que ele estava apenas com 400 mil réis em cédulas e algumas peças de ouro e prata. Vicente Saboia, diretor da estrada de ferro, insultou o preso, xingando-o de vários modos, mas ao chamá-lo de ladrão, o cangaceiro estremeceu. Não sou ladrão não, seu coronel. Me chamo de assassino, mas não me chamo de ladrão. Eu não roubo e eu tomo pelas armas. Logo cedo, começaram a chegar forças das cidades próximas. O povo, delirante com a vitória, foi voltando aos poucos para suas casas. Houve passeatas, discursos, saudações e, claro, muita bebedeira. Porém, a certa altura, correu o rumor de que Lampião tinha sido visto na passagem do rio, abaixo de Camurupim, de volta a Mossoró. E de novo foi aquela correria. Teve até mulher que estava para parir e morreu de susto. Aproveitando-se da confusão, alguns repórteres conseguiram entrevistar Jararaca antes do interrogatório da polícia. O primeiro repórter a entrevistá-lo foi o jovem repórter Lauro da Escócia, ao jornal O Mossoroense. Jararaca deu outra entrevista ao repórter do Correio do Povo. Dentre outras coisas, ele declarou que Lampião subornava oficiais da polícia. Citou nomes, delatou coiteiros importantes. Do cotejo dessas entrevistas, com o teor do interrogatório policial, resultaram 2 versões, em vários pontos contraditórias: a da imprensa e a oficial. O interrogatório policial somente ocorreria às 16 horas do dia 14. O auto de perguntas realizadas pelo delegado, Tenente Laurentino Ferreira de Moraes,
foi lavrado pelo escrivão Euclides Carneiro. O interrogatório começou tecnicamente pela qualificação do meliante: nome, idade, estado civil e etc. Seu nome real era José Leite de Santana. Tinha 26 anos de idade. Solteiro, natural do município de Buíque, Pernambuco, sem residência fixa. Atualmente, exercendo a profissão de cangaceiro. Sabia ler e escrever. Ex-soldado do Exército. Em seguida, as perguntas concentraram-se nos episódios ocorridos no itinerário do bando até Mossoró e sua participação no ataque à cidade. Quando o interrogatório passou a fatos passados, o cangaceiro revelou os segredos do bando, declinando os nomes de vários protetores de Lampião. Entre eles, uma alta patente da polícia pernambucana. O delegado ficou em dúvida se aquelas coisas deveriam constar no auto de perguntas. Ele não sabia que o preso já havia falado tudo para os repórteres. Nas entrevistas à imprensa, Jararaca contou que o major Teófanes Torres, que coordenava as ações da polícia pernambucana no combate ao cangaço, era protetor de Lampião. E os dois tinham um acordo: os cangaceiros não atacavam as propriedades de Teófanes e o major fazia o possível para que a perseguição aos cangaceiros não desse em nada. Essas revelações tiveram o efeito de uma bomba. As denúncias comprometiam nada mais, nada menos que o coordenador da campanha contra o cangaço em Pernambuco. Tudo se repetiria 3 meses depois, ao ser ouvido o cangaceiro mormaço, Francisco Ramos de Almeida, por seu carrasco, o tenente Joaquim Teixeira de Moura, fazendo especial referência ao major Teófanes Torres. Contou que, perto de Vila Bela, Lampião havia mandado pedir munição ao major Teófanes e na noite do mesmo dia chegou um portador do referido major, de nome José Olavo, conduzindo a encomenda solicitada. Outros coiteiros citados por Mormaço foram os coronéis Pedro da Luz, Isaías Arruda, Ângelo da Gia, Marcolino Diniz, Veremundo Soares e Joaquim Santana. A rigor, as acusações atinentes ao major Teófanes não eram novidades, pois os comentários a seu respeito já corriam o mundo. Em março de 1927, quando os cangaceiros Gavião, Zabelê, Canção e Beija-Flor foram presos ao chegar a Rio Branco, hoje Arco Verde, onde pegariam um trem para o Recife, foram interrogados pelos comandantes do destacamento local, o tenente João Jacó, e uma das perguntas foi esta: onde era que os cangaceiros se abasteciam de munição e quem as fornecia em tão grande quantidade? Beija-Flor, encarando o tenente com serenidade, respondeu também com uma pergunta: seu tenente, o senhor conhece o major Teófilo? Então não hei de conhecer? Respondeu o tenente: é meu comandante. Ah, pois eu me admiro do senhor, conhecendo ele, ainda fazer uma pergunta besta dessa. Constrangido, o tenente fez que não ouviu, arrematando: muda de assunto, cara. Tu tá dando de fome, não sabe nem o que tá dizendo. Vou mandar trazer comida para vocês. E deu por encerrado o interrogatório. Inicialmente, Jararaca não teve qualquer assistência. Não fizera sequer curativos. Sujo de sangue, foi jogado num cubículo infecto, sem comer nem beber.
Porém, de repente, por alguma razão, tudo mudou. O cangaceiro passou a ser visitado por um médico, o Dr. João Marcelino de Oliveira, e constatou um pulmão estava perfurado e havia um ferimento grave numa coxa. Passou até a receber visitas. Muitos curiosos foram vê-lo na cadeia, inclusive a mulher do prefeito, Dona Isaura Fernandes Pessoa. Na tarde do dia 14, pouco antes do interrogatório de Jararaca, chegaram a Mossoró a volante paraibana, comandada por Clementino José Furtado, o famoso e perverso sargento Quelé, que já havia sido cangaceiro de Lampião. Quando a volante chegou, houve a maior correria, pois se supunha que era Lampião que estava voltando. Os soldados paraibanos, com suas roupas de mescla azul, chapelões enormes e lenços amarrados no pescoço, os cabelos compridos até os ombros e os rostos barbudos e encovados pela canseira da longa caminhada, assemelhavam-se em tudo aos cangaceiros. Um dos integrantes da volante de Quelé tentou retirar um anel do dedo do cangaceiro e, como não conseguisse, puxou o facão da cintura, pegou um tamborete e ordenou: "Bote o dedo aqui em riba." O Dr. João Marcelino, que estava presente, adiantou-se providencialmente: "Meu senhor, não faça isso. Cortar o dedo na minha frente, não." Após a chegada de Quelé, cessaram os interrogatórios. Quelé tinha motivos de sobra para querer calar a boca de Jararaca. Haja vista que era apadrinhado do Major Teófanes. Embora Jararaca se encontrasse em franca recuperação, resolveu-se levá-lo para a capital, a fim de tratar dos seus ferimentos. Jararaca disse: "Eu sei que não vão me levar para lugar nenhum. Eu vou mesmo é morrer. Mas um gosto eu não dou para vocês de se gabar que eu pedi para não me matarem. Vão ver como é que morre um cangaceiro." Por volta da meia-noite do sábado, 18 de junho, 2 automóveis pararam em frente à cadeia pública. Da operação, só participaram policiais, nenhum civil. Compunham a escolta os tenentes João Antunes, Laurentino de Moraes e Abdon Nunes de Carvalho, os sargentos Pedro Silvio de Moraes, João Laurentino Soares e Eugênio Rodrigues, os cabos José Trajano e Manuel, e ainda os soldados Militão e Paulo, e os motoristas João Arcanjo e Homero Couto. Aos primeiros minutos do dia 19, Jararaca foi posto num dos carros. Em voz alta, os homens comentavam que estavam indo para Natal. Porém, os veículos saíram da cadeia direto para o cemitério, onde uma cova já estava aberta. Jararaca, acuado como uma fera entre os caçadores, foi retirado do carro e conduzido até o buraco que o aguardava. Deram-lhe uma coronhada de fuzil na nuca e uma punhalada no pescoço. Jararaca soltou um urro e caiu na cova empurrado. Os soldados começaram a cobrir o corpo com a terra, enquanto o cabra se estribuchava, sufocado, tentando levantar-se. A versão da polícia foi de que o preso iria se tratar na capital, mas como estava muito debilitado, morreu no caminho. O médico que atestou a morte também participou da encenação macabra. O exame cadavérico foi feito com o preso ainda vivo. Embora Jararaca tenha sido morto nas primeiras horas da madrugada do dia 19,
O laudo no seu exame cadavérico já estava pronto desde as 4 horas da tarde do dia anterior. A morte de Jararaca, cercada de mistério, foi motivo de uma enxurrada de comentários. O prefeito protestou que a morte do preso ofuscava o brilho da vitória dos moçoroenses. Falava-se que o cangaceiro tinha consigo muito dinheiro e ouro, que simplesmente sumiu. A sepultura de Jararaca virou local de visitação pública. Muitos fiéis faziam promessas e, acreditando ter recebido as graças desejadas, iam acender velas para o cangaceiro milagroso.